Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes. Ele passa e fala assim: missão dada é missão cumprida. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações? Pessoal, uma das entrevistas mais impactantes que eu vi até agora, dada por Nicolas Ferreira, que simplesmente destruiu narrativas e falou muito também sobre o momento atual, né, do que se diz aqui em relação ao STF, a parte da esquerda que tenta de alguma forma correr atrás aí do que é hoje o carro-chefe da direita, que é a internet. A gente vai trazer aqui muitos detalhes. Eu separei alguns trechos importantíssimos, pessoal. O Nicolas é sempre muito, mas muito bem. E a gente sabe que a militância jornalística sempre tenta tirar alguma coisa dele e ele sempre consegue, né, se dar bem nessas respostas. E agora não foi diferente. Ele falou o que muitos políticos têm medo hoje de falar por conta de retaliações. Essa é a diferença de quando um político não tem rabo preso. Bom, a gente vai ter que ouvir isso aqui com muita, mas muita atenção. Lembrando que tem muitas coisas acontecendo nos bastidores, principalmente depois da chegada aí, né, do Pedro Vaca, que é o relator aí da OEA, Organização dos Estados Americanos, que veio aqui para entender como está funcionando a liberdade de expressão no Brasil. Tem muito bastidor quente. Pessoal, olha só, já chega deixando o like, que é importante, compartilha esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Presta muita atenção nas palavras do Nicolas e vem para a tela, porque o Debate em Foco ele está no ar. E há uma crítica de que a Câmara, o Congresso em geral, está se tornando um congresso de influencers, né? A bancada do TikTok, e está se perdendo um pouco da discussão política pura, né? Como se os congressistas estivessem preocupados só em produzir conteúdo para suas próprias redes. Como é que o senhor avalia essa crítica e, de fato, todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que falei está com saudade, né? De quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né? Só tinha Globo. Quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né? Quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos de fato influenciadores, e quem não é? E o que eu sinto é, qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos escuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Moras. Isso aí, pra mim, é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. Você não acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Vai no mercado aqui de Brasília, fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Aquilo dali basicamente foi uma tentativa, assim, desculpa a palavra, mas patética, de querer fazer algo que é natural.
Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Aí você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. No caso da Erika Hilton, foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar. Porque, de fato, foi um vídeo único. Eu mesmo, se eu posso fazer um vídeo no mesmo formato, talvez, assim, dedicar mais tempo no roteiro, que talvez eu não consiga. E posso falar, muito dificilmente vou conseguir fazer um vídeo daquele. Então, tentar replicar, de fato, e, inclusive, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Acho que isso que foi a grande diferença entre nós dois. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim, não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. E há também uma interpretação de que o STF, uma interpretação por parte da população, né, de que o STF tem judicializado muito a política. Muitas das coisas que o Congresso deveria decidir estão sendo decididas pelo STF. E aí tem um argumento de que é por uma vacância de decisão do Congresso, mas também tem a avaliação de que o STF está passando do ponto em que deveria agir. Qual que é a sua avaliação? Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma corte jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições, como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. Como é que resolve isso que o senhor está falando? É um trabalho estrutural da ponta. Não adianta simplesmente você trocar... Seria só pelo Senado? Não somente. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho em conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que mudar a estrutura educacional do nosso país. Hoje, as nossas universidades elas não formam mais estudantes, formam ativista. Do tanto que você vê que respeito muito as instituições, mas muitas dessas instituições estão enviesadas por ideais políticos, como, por exemplo, Ministério Público Federal, a própria PGR, né, que é a maior instância do Ministério Público, a própria OAB, você tem o próprio STF, você tem o STJ. São tribunais que existem pessoas extraordinárias dentro desses tribunais, pessoas que realmente defendem um direito. Por um outro lado, digamos assim, de 20 e tantos anos para cá, se tornou-se, infelizmente, a justiça e o direito no nosso país muito político. E você vê isso, poxa, eu esqueci aqui um exemplo clássico. Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes, ele passa e fala assim, missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui, o que você quis dizer com isso?
Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes, e ele falou, ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que, eu não sei sobre o que ele tava falando. Bem no dia que o Lula, atestado a vitória do Lula, ele fala, missão dada é missão cumprida. Então, peraí, isso é um nível, assim, de escárnio com as pessoas, de falar assim, vocês são um bando de otários, de acreditar, não que... Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente. Então, assim, eu, por exemplo, tive meu vídeo, aquele do quando chegar em casa, não sei o quê, faz o L. Aquele vídeo meu foi derrubado. Tava com 40 milhões de visualizações. Talvez aquele vídeo poderia ter batido o recorde naquela época, mas não foi. Por quê? Porque foi derrubado. Agora, o vídeo de diversos outros deputados de esquerda, que inclusive fizeram diversas fake news com o meu nome, com a minha família, estão lá até hoje. Ou seja, não é simplesmente uma opinião minha. Porque você não tem que ter uma opinião própria, você tem que ter uma opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, fazendo um phishing expedition, né? Eu falo, olha, eu acho que o Paulo tá guardando alguma coisa lá no computador dele que não devia. Aí vai lá e faz busca e apreensão. Pega seu celular, pega tudo, a sua vida inteira, o que você conversa no privado, e vai lá e começa a falar, você conversou com fulano de tal sobre isso, você tá fazendo aquilo e tal. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa com o entorno do Bolsonaro, que se a gente fizesse com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que tá todo mundo vendo isso. Só não vê, de fato, quem tá ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. Pessoal, eu falei que seria muito importante essas falas do Nicolas. Ele levantou alguns pontos interessantes. Imagina, Bolsonaro tá inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. Agora, se imaginam se ele se reunisse, como acontece aqui com o Lula, com o pessoal do STF, com o diretor de Polícia Federal, como foi feito há pouco tempo atrás, com uma série de outras figuras e autoridades que a gente sabe que rola algumas dúvidas, né? O que será que eles estariam falando? E olha só aqui a matéria que saiu justamente dizendo respeito a isso. Bolsonaro deve ser denunciado pela PGR antes do jantar de Lula com o STF. Como assim, gente? O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República antes do jantar que o presidente Lula terá com ministros do STF na quarta-feira, dia 19, ou seja, no próximo dia 19 de fevereiro. Nos últimos dias cresceu no Ministério Público e no entorno de Bolsonaro a aposta de que o Paulo Gonet, então da PGR, denunciará o presidente. A avaliação é que a denúncia sairá antes do jantar para não dar brechas a interpretações de que Lula teria discutido a peça da PGR com ministros do STF e Gonet, que foi convidado para o encontro. Aí eu pergunto para vocês, né, gente? Eles não querem dar brechas. Agora eu pergunto, será que eles vão tocar no assunto ex-presidente Bolsonaro nesse jantar? Óbvio que não, né, gente? Bem capaz. Até porque, muito provavelmente, esse jantar aí vai ser público, não é mesmo? Vai ter filmagens. Eu acho que não. Bom, acontece que esse tipo de coisa aqui que acaba nos levantando várias dúvidas, como as colocadas por Nicolas Ferreira nos vídeos, né, gente? E que nos faz pensar, né, gente? Somos otários mesmo? Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Nada mais me surpreende, nada. Comenta aqui, compartilha esse vídeo nos principais grupos, não se esquece de se inscrever no canal e ficar ligado que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.